O cliente ideal vai deixar o seu negócio muito mais lucrativo. Quando você sai do público-alvo e começa a trabalhar de maneira mais específica com o seu cliente ideal, você vai conseguir construir campanhas muito mais persuasivas, e essas campanhas farão com que as taxas de conversão do seu negócio fiquem mais altas. Saudações, Herbert Duran aqui falando. Eu atuo com marketing digital há mais de 15 anos e o meu objetivo com este canal é ajudar você, mostrando na verdade todo o caminho que eu trilhei para ter melhores resultados com a internet. Então eu estou aqui para mostrar para você passo a passo tudo que eu fiz para que você também tenha sucesso, seja na hora de fazer uma pesquisa, na hora de planejar o seu negócio, na hora de construir campanhas online no Facebook Ads, no Instagram, no Google Ads. Então eu quero que você se torne um excelente estrategista em ambiente online. Bom, e o que é, primeiramente, cliente ideal? Cliente ideal vem da sigla ICP, que significa Ideal Customer Profile, ou seja, o cliente ideal, tá? Então, ele mostra exatamente as características em comum das pessoas com maior probabilidade de comprar da sua marca. O cliente ideal, ele pode ser entendido também como uma etapa de um funil, seja um funil de vendas ou um funil de relacionamento. Ou seja, a gente geralmente estuda funil. Se você conhece um pouco, você vai entender que existe o topo de funil, o meio de funil e aqui o fundo de funil, que é onde uma determinada conversão acontece. Então, quais são as diferenças entre público-alvo, cliente ideal e persona? Eles podem ser bem parecidos, tá? Principalmente o cliente ideal e a persona, mas existem algumas diferenças bem significativas aqui e é importante você se atentar a cada uma delas. Bom, primeiramente, público-alvo, ele é basicamente a fatia de um mercado, como eu expliquei no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, o link da playlist está aqui na descrição do vídeo. Então, o público-alvo, ele é apenas essa fatia do mercado. E se ele é só uma fatia de um mercado bem amplo, bem abrangente, ele é algo mais global. Você não consegue ser muito assertivo na hora de fazer uma campanha para esse público-alvo. Você consegue ter apenas algumas ideias de quem que ele é, ou seja, onde que ele mora, esse público em geral, né? Onde que ele vive, a faixa de idade, por aí vai. É só uma fatia de mercado. Já o cliente ideal, ele está numa etapa muito mais estratégica. Então, se você lembrar do funil, público-alvo é como se ele estivesse aqui no topo de funil. É um público mais abrangente, é um público que de repente você não conhece muito bem os seus comportamentos, é um público que não tem muita consciência das suas soluções, produtos e serviços. Então ele está aqui numa etapa de descoberta, numa etapa em que ele está muito inconsciente ainda. E nessa etapa de inconsciência dele sobre a sua marca, você precisa de uma determinada comunicação para chamar a atenção dele. Quando você vem para o cliente ideal, que é uma etapa já intermediária aqui do funil, ele está no meio de funil, é uma etapa estratégica. Então aqui você já seleciona pessoas que têm maior potencial de compra. Então você já consegue identificar algum nível de comportamento a mais. Então no público-alvo você vai conversar, por exemplo, com mulheres entre 30 e 35 anos que moram na capital do estado de São Paulo, que tem uma renda mensal de mais ou menos 15 mil reais por mês,
enfim, é isso que você consegue coletar dessa pessoa. Ela tem curso superior, assim, é a geração XYZ, por exemplo, ou seja, você tem dados ali demográficos, psicográficos, mas para por aí. Esse é o retrato do público-alvo. Quando você vem para o retrato, para o recorte do cliente ideal, que está dentro do público-alvo, tá? Você consegue trazer características mais específicas, ou seja, é uma pessoa que gosta de ir já no parque, é uma pessoa que tem uma faixa de idade mais específica, é uma pessoa que tem um determinado comportamento de compras, é uma pessoa que viaja para certos lugares quando está de férias, é uma pessoa que mora numa casa que tem 200 metros quadrados, enfim, você traz características mais específicas desse recorte do público-alvo. Esse é o seu cliente ideal. E se chama assim porque é o cliente que vai deixar mais dinheiro no seu caixa. A persona, ela é uma etapa muito mais tática. A persona, ela vem a partir do cliente ideal. Então você tem o público-alvo, algo um pouquinho mais abrangente. O cliente ideal, que é uma etapa intermediária estratégica, onde você especifica mais, principalmente os comportamentos, dores, desejos e necessidades desse cliente. Nessa etapa intermediária você entende como que as suas soluções, produtos e serviços vão ajudar essa pessoa. Então é uma etapa bem estratégica. E como que a sua comunicação vai conversar com ela nessa etapa. A persona é quando você personaliza literalmente esse representante ideal, que é o seu cliente, tá? Você tem um cliente ideal que ele tem uma persona, um personagem é criado a partir dele. E aí você traz todo um perfil desse personagem, onde você consegue entender em aspectos mais específicos como que é a vida dessa persona. Como que ele, por exemplo, qual o momento que ele acorda, onde que ele mora, com quem que ele mora, como que é o trabalho dessa pessoa, quanto tempo que essa pessoa passa no trânsito, quantas horas por semana ela trabalha, quantas vezes por ano ela tira férias, se é aposentado, se não é. Enfim, você traz aqui vários comportamentos, especialmente as questões primordiais, que são as dores, os desejos e as necessidades, mas você traz isso para um personagem. E quando se fala em personagem, você dá um nome para ele. Então a persona tem um nome específico. Ela tem uma idade específica, não uma faixa de idade. Então com isso fica mais fácil de você entender. Público-alvo, algo um pouco mais abrangente, está lá no topo de funil. Cliente ideal, é um público mais específico, você consegue entender características mais específicas desse público. Ele está numa faixa intermediária do funil, ou seja, meio de funil, e você tem a persona, onde você consegue entender de maneira mais específica ainda os comportamentos, e aí você atribui um nome, uma idade específica, um local que ela mora e por aí vai. Assim fica um pouquinho mais fácil de você entender as diferenças desses públicos. Tem empresários que gostam de trabalhar muito mais com a nomenclatura de cliente ideal. Fica mais fácil de entender. Outras empresas já trabalham com a questão da persona. Por quê? Porque a persona fica muito mais ligada em como que você vai conversar com o cliente ideal. Como eu disse, persona é uma etapa tática. Tá bom? Cliente ideal é uma etapa estratégica. Você precisa pensar estrategicamente na hora de imaginar o seu cliente ideal. Imaginar como que ele chega até você, como que ele fala com você, como que os seus vendedores vão falar com ele, como que ele vai comprar de você principalmente. A persona é como que você fala com esse público, é como que você vai conceber a comunicação. Quando você tem muito bem administrado esses dois públicos, cliente ideal e persona, você consegue melhorar a sua comunicação. Fica mais fácil de você administrar toda a comunicação, todo o processo de vendas.
E quais são as principais vantagens de se trabalhar com um cliente ideal? Imaginando que a sua empresa já tenha alguma prática no mercado, já esteja estabelecida de alguma forma, já tenha tido faturamento ao longo de vários e vários meses, e aí você entende, legal, eu consegui fazer um recorte do meu público-alvo e cheguei aqui num cliente ideal. Você conseguiu entender que o seu cliente aqui é um jovem adulto, né, de mais ou menos 25 anos, que mora na cidade tal, que gosta disso, gosta daquilo. Então você tem um retrato parcial desse cliente ideal. Quando você junta todos os esforços da sua comunicação de marketing, pode ser marketing digital, ali onde você constrói anúncios, páginas de vendas, e-mails de comunicação, ou podem ser as atuações que os seus vendedores têm, pelo WhatsApp, via telefone ou mesmo presencialmente. Quando você alinha toda essa comunicação para esse cliente específico, a forte tendência é que o seu negócio aumente a lucratividade. A partir do quê? A partir dessas vantagens aqui. A primeira delas é o quê? O alinhamento estratégico. Quando você sabe exatamente para onde você vai, com quais pessoas você vai encontrar e o que você vai falar para essas pessoas, você concorda que fica muito mais fácil construir uma comunicação, construir uma trajetória até aquele ponto? Você sabe que vai passar por uma determinada avenida, fazendo uma analogia aqui, tá? Você sabe que vai passar por determinadas cidades e entre a avenida e as cidades você vai encontrar determinadas pessoas específicas. Pessoas essas que vão se conectar melhor com a sua solução. Então você consegue ter um alinhamento estratégico ao longo de toda essa jornada. Então você não vai pensar o seguinte, você vai sair de carro, por exemplo, você vai fazer uma viagem de 200 quilômetros e ao longo desse trajeto você não vai, por exemplo, desviar do caminho. Você não vai entrar numa cidade A, numa cidade B, não. Você vai manter a sua rota, vai passar por determinadas cidades ou bairros e nessas cidades e bairros você vai encontrar pessoas específicas ou lojas específicas para você comprar itens específicos para a sua viagem. Seja para você mesmo, seja para equipar o seu carro, ou seja para alguma aventura que você for fazer nesse destino na qual você está se dirigindo. Então você consegue ter um alinhamento estratégico quando você sabe com quem você vai dialogar, vai falar, e principalmente por quais locais você vai passar. O alinhamento estratégico também pode ser entendido como: eu fiz analogia aqui dos lugares que você vai passar de carro. Os bairros, por exemplo, dos quais você vai fazer uma parada para respirar um pouquinho, para abastecer o carro. Quando você tem esse alinhamento, em termos de ferramentas, você vai escolher as melhores ferramentas que você vai fazer a sua divulgação. Concorda? Então você, ao invés de fazer uma divulgação lá no YouTube, você pode começar fazendo uma divulgação lá no Instagram, porque você entende que, nossa, o meu público ele frequenta muito o Instagram. Tem muitos conteúdos que têm a ver com esse comportamento desse cliente ideal lá no Instagram. E aí você entende que, poxa, vale a pena eu fazer uma atuação ali, primeiramente, caso você esteja começando, por exemplo. Tá? Então, existe um alinhamento estratégico e esse alinhamento tem a ver com investimento, tem a ver com a rota, tem a ver com ferramenta também. Que tipo de site você vai construir? O seu público precisa de quantidade. Se ele precisar de quantidade de produtos, é legal que você tenha uma loja virtual. Agora, se ele não precisa, você quer vender uma coisa específica, ele não precisa de uma loja virtual, ele vai precisar o quê? De uma landing page de vendas. Olha que legal. Seja uma landing page para vender um produto ou para gerar contatos qualificados para você vender o serviço depois. Serviço esse que vai ser vendido com o contato de um consultor.
E quando você tem esse alinhamento estratégico, existe o quê? Você consegue melhorar a persuasão da sua comunicação. Esse é um ponto muito crítico dentro do marketing digital, que é a questão da persuasão. Muitas pessoas acham que só entrar lá, fazer uma campanha lá no Instagram, colocar algumas publicações, já vai dar muito certo, lei do engano. Porque se você não tem um alinhamento estratégico e sem alinhamento você não tem o cliente ideal, então você não consegue ser muito persuasivo. É como se você fosse falar com todo mundo, sabe? Então fica algo muito genérico demais. Aí você acaba indo lá pro topo de funil para tentar falar com quem? Com aquele público geral, público-alvo, muito genérico. E aí a sua taxa de conversão cai. Então essa é a segunda vantagem, você tem uma persuasão na comunicação. Outra grande vantagem, o timing de compra dessa pessoa, desse cliente ideal, ele é reduzido. Então imagina o seguinte, todo mundo tem um timing de compra dentro de si. Você tem o seu, eu tenho, o seu público vai ter isso também. Então quando uma pessoa precisa de alguma solução, ela vai para o mercado, procura no Google e ali ela começa a achar alguns fornecedores. E aí o que acontece dentro dela? Entra em cena o quê? O timing de compra. Ela sabe que precisa daquela solução, mas muitas vezes ela não vai comprar naquele momento. É normal isso, acontece. Agora, quando ela não entende a comunicação de uma empresa, o que vai acontecer dentro dela? Ela vai precisar o quê? De mais informações. E por que ela vai precisar de mais informações? Para se sentir segura na hora de comprar. E quando ela não se sente segura, o que acontece com esse tempo até a compra? Ele fica mais esticado. Então, algo que ela poderia decidir, por exemplo, em 48 horas, ela pode levar 4 dias. Se ela continuar não entendendo a comunicação sua ou das outras empresas, esses 4 dias podem se tornar uma semana. E se ela continuar ainda não entendendo porque ela precisa de mais informação, aí ela vai lá e vira um contato qualificado, fala com um consultor de uma, de outra empresa, aí esse time de compra vai para onde? Vira um mês e meio. Claro, isso depende muito do tipo de produto, do ticket médio desse produto. Uma coisa é comprar uma geladeira, né? Outra coisa é comprar uma casa. Os timings de compra são diferentes. Agora, imagine a seguinte situação, a pessoa sabe o que ela precisa comprar um novo tênis para corrida, porque o dela ali já está surrado, está acabado, ela já usou por bastante tempo, ela sabe que precisa de outro porque ela não quer deixar de lado as atividades físicas. Só que ela não quer comprar o mesmo modelo, não quer. Ela quer comprar um modelo superior, mais macio, que comporte o novo ritmo de atividade física dela. Legal, ela sabe que precisa de uma solução, aí ela vai atrás dessa solução. Se as descrições dos produtos não convencerem ela naquela semana, por exemplo, o time de compra dela vai ficar mais esticado. Agora, se a empresa, se você é uma loja de calçados e entende a necessidade de um determinado público para um determinado produto, você tem um alinhamento estratégico, esse alinhamento traz uma persuasão na comunicação, o cliente quando entra em contato com a sua comunicação, ele sente um conforto cognitivo e aí ele vai lá e compra. Ou seja, o timing de compra dele é encurtado, você consegue fazer vendas mais rápido a partir da sua comunicação. Isso é muito importante porque isso gera lucro rápido para o seu negócio. Outra vantagem muito legal, muito interessante, é que você gera uma eficiência muito alta no seu time comercial. Então o seu time comercial para de reclamar, por exemplo, de contatos desqualificados. Isso é muito comum para empresas que sobrevivem no dia a dia com a geração de leads, geração de contatos que chegam ali quase todos os dias. Então o time comercial precisa atender, precisa investir tempo e energia
em contatos que sejam qualificados. Porque imagina o seguinte, se a sua comunicação não está alinhada, logo você não consegue ser muito persuasivo, só que aqui na ponta tem quem? O cliente precisando de informação. Ele acaba convertendo para se tornar um lead, só que ele vira um lead apenas para pedir informação. Ele não vira um lead qualificado, quente, pronto para comprar. Então, o seu time comercial perde eficiência. E só que quando você tem tudo isso alinhado, o que seu time comercial ganha? Ele ganha eficiência. E se, obviamente, todo time comercial sobrevive também a partir de comissões, aí você consegue pagar melhores comissões, desde que a comunicação esteja alinhada com o cliente ideal. E todos esses pontos que eu te falei fazem com que a sua taxa de conversão fique mais alta. Porque quando o cliente precisa de algo, quero comprar um tênis novo, quero comprar um carro novo, quero fazer uma viagem de final de ano com a minha família, e ele entende o que ele precisa fazer para comprar aquilo, se aquilo vai suprir as necessidades dele, ele já entendeu que a sua solução vai ser a melhor, ele compra mais rápido. Logo, a taxa de conversão aumenta, porque você tem uma diminuição do time de compra. E todos esses pontos faz com que aconteça o quê? Que é a última vantagem aqui. Você consegue fidelização, guarda isso. Você consegue fidelizar melhor aquele cliente que acabou de comprar de você. E essa fidelização gera recorrência de compra. Olha como que isso é importante. Você vê que trabalhar com marketing digital é muito mais do que olhar a ferramenta, olhar as tendências de hashtags e tudo mais. É você ter alinhamento estratégico. E esse alinhamento estratégico começa lá com o seu cliente ideal. Por mais que você não tenha algumas vendas que já aconteceram, você pode minimamente imaginar essa pessoa, no caso, essa persona. Então a grande vantagem aqui para você trazer lucratividade para o negócio a partir de ações no digital é o quê? Fidelização. Essa fidelização só acontece quando você tem alinhamento estratégico que traz maior persuasão na comunicação. Essa persuasão faz com que o timing de compra seja reduzido. Assim, o seu time comercial também consegue ter maior eficiência na abordagem de vendas, com as leads que chegam, por exemplo. E quando tudo isso acontece, a taxa de conversão aumenta. Olha a importância de se trabalhar com o cliente ideal. E quando você tem maiores taxas de conversão é porque ele já está fidelizado, ele volta e compra de novo. E o melhor, ele recomenda você para outras pessoas. É aqui que você consegue trabalhar de maneira mais assertiva com esse cliente ideal. Então guarda isso. E se esse assunto está interessante para você, te faço um convite. Se inscreve no meu canal aqui agora, ativa as notificações porque toda semana eu publico um conteúdo interessante sobre marketing, vendas e estratégia. Tudo para ajudar você a ter um pensamento estratégico e assim você consegue melhores resultados com internet marketing. Vai lá, se inscreve e ativa as notificações. Bom, eu vou deixar aqui algumas dicas bem poderosas para você definir esse cliente ideal. É muito parecido com a definição de persona, mas eu deixo um item destacado que é o primeiro item que eu vou falar aqui. Primeiramente, você precisa observar a sua atual base de clientes. É muito comum que as empresas tenham alguma base de clientes, só que elas não prestam atenção qual é o comportamento dessa base. É muito importante também, em termos de ferramenta para ajudar no processo de gestão, que você tenha um CRM para gerenciar a sua base de clientes. Não importa se você receba clientes no balcão, na porta da sua loja, é legal que você trabalhe com um CRM mínimo para conhecer esses clientes, tá? Então o primeiro ponto é observe a sua base.
Certa vez eu estava dando uma consultoria para uma clínica de estética e a primeira pergunta que eu fiz para a dona dessa clínica foi: legal, e você tem a base dos seus clientes? Você consegue fazer uma leitura mínima dos seus clientes aí, pelo menos do último ano? Ela falou que tinha uma base aí dos últimos 4, 5 anos. E quando eu fui olhar para a base, era um calhamaço de folhas em papel mesmo, não tinha nada digitalizado. Aí eu perguntei, legal, mas desses clientes aqui, você consegue ter mais ou menos alguma noção do comportamento deles ou delas, né? Ela falou, a maioria são mulheres, a maioria são minhas amigas, assim, assado, era o que estava na cabeça dela. Só que ela era a dona, ela atendia alguns clientes, geralmente as amigas, os conhecidos, mas tinham outros profissionais ali da área de estética que também atendiam outros clientes. Então ela não tinha conhecimento real da base que estava ali dentro do negócio dela. Então o primeiro estudo que você precisa fazer não é ir lá para fora para conhecer o cliente ideal, é olhar para dentro. Esse estudo é basicamente para você identificar algum padrão. Que padrão é esse? Ou seja, qual o serviço que é mais comprado? É mais homem ou mulher que compra esse serviço? Onde que eles moram? Eles moram mais longe, moram mais perto? São pessoas mais jovens, mais velhas? Qual que é o padrão? Você precisa identificar isso. Caso você não tenha isso dentro do seu negócio, o que pode facilitar, tem algumas perguntas importantes que você precisa responder para chegar no seu cliente ideal. Aqui eu não estou falando de construção de persona, tá? Eu estou falando de cliente ideal. Você pode simplesmente responder as perguntas: é homem ou mulher? Quem é esse camarada? Ou essa camarada? Qual que é a idade? Onde que mora? Qual é a profissão dessa pessoa? Desse grupo de pessoas que compõem o seu cliente ideal? O que eles gostam, com quem que eles convivem, quais são os seus hobbies, por exemplo, o que gostam de fazer no dia a dia e por aí vai. E principalmente, aqui a cereja do bolo, quais são as dores, desejos e necessidades do seu cliente ideal? Dores, desejos e necessidades. Por quê? É com base nessas informações que você vai plugar a comunicação da sua solução, produto ou serviço. Como assim? Você vai plugar a solução a partir de um anúncio lá no Instagram, quando ela estiver navegando ali no Instagram, então ela olha, se conecta com a sua comunicação. Mas qual que será o ponto de conexão? Vai ser um ponto onde ela tem algum incômodo ou um ponto onde ela quer alcançar algum sonho e aí a sua comunicação fala desse sonho. Por exemplo, uma viagem dos sonhos. No caso do mercado estético, ela querer fazer algum procedimento estético. Então você se conecta ali com essa dor ou com esse sonho. É mais comum você se conectar com a dor. Dores, desejos e necessidades. Então, aí você faz a última pergunta e uma das mais importantes. Como que a minha solução ou as soluções que eu tenho aqui no meu negócio vão ajudar essa pessoa? Você é dono de academia? Como que a sua academia ajuda essa pessoa? Você é um nutricionista? Como que você, nutricionista, e os seus conteúdos ajudam essa pessoa? Você é advogado? Como que o seu conhecimento na área do direito vai ajudar, por exemplo, aquele grupo de homens que estão se divorciando? Então olha quantos problemas você consegue resolver, ou melhor, se conectar a partir de dores e necessidades. Então você tem que responder essa pergunta: como a minha solução que eu tenho hoje, as soluções, vão ajudar essas pessoas aqui? Esse padrão de pessoas aqui, que é o cliente ideal.
Aí você vai conseguir definir melhor, você vai conseguir ter um retrato melhor de quem vai poder comprar de você, tá? Guarda essas dicas. Bom, e até aqui esse conteúdo tem sido útil para você? Eu espero que sim. Comenta aqui abaixo como que você tem feito a segmentação do seu cliente ideal. Comenta aqui se você já trabalha com o cliente ideal, se nunca trabalhou e se gostaria de trabalhar. E se você já trabalha, como que você tem feito essa segmentação e principalmente essa comunicação? Eu terei imenso prazer em responder aqui as suas dúvidas. Vai lá, comenta aqui embaixo. Então é assim que você trabalha com o cliente ideal. Se você está começando um negócio, por exemplo, tudo bem você começar segmentando o seu público apenas como público-alvo. Vai lá, esse é um exercício de base, você precisa ter bem segmentado o seu público-alvo, mas você precisa ter em mente, legal, depois do meu público-alvo, que está no topo de funil, eu vou precisar fazer uma atuação dentro do cliente ideal. Você vai identificar em muito pouco tempo um determinado padrão. Quem são essas pessoas que estão comprando de mim e principalmente que estão deixando mais dinheiro no caixa, pagando mais pela solução que eu ofereço aqui? E aí você faz um retrato, traz o mapa desse cliente ideal. A partir disso, com a prática desse cliente ideal, você consegue construir uma persona. E aí você passa a se comunicar com o seu cliente ideal a partir da comunicação que você tem com uma persona, que é o representante ideal desse cliente que compra de você. E lembra, quando você age dessa forma, você consegue ter muita persuasão, persuasão aumenta a sua taxa de conversão e é assim que o seu negócio fica lucrativo. Não importa se você está no marketing tradicional ou se você está no marketing digital, é de extrema importância que você tenha o cliente ideal, este que vai trazer muitos negócios para você. E é isso, espero que esse conteúdo tenha ajudado você estrategicamente. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar a playlist que eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima!